Pessoal, bom, bom dia. Hoje a gente vai ver a parte 2 da aula de visualização. Essa aula vai ser focada no Plotly, que é uma biblioteca também de visualização similar ao que a gente viu na última aula, que é o Matplotlib. A diferença, como eu tinha comentado, é que o Plotly permite a geração de dashboards e gráficos dinâmicos. O que não necessariamente é melhor, é só outra utilização. O Matplotlib tem seu lugar. Vocês provavelmente vão gerar muitas imagens estáticas para vários trabalhos, mas caso você precise de uma imagem dinâmica, deixa eu ver se o áudio está gravando. Está, né? O áudio está aqui. Caso você precise de uma imagem dinâmica, o Plotly pode ser amigo de vocês, né? E na próxima aula a gente vai ver outra biblioteca chamada Seaborn, que também é de visualização, só que tem outro objetivo, mais focado em IA, em aprendizado de máquina, treinamento, enfim. Vocês vão ver logo mais. O Plotly, várias apps abertas, deixa eu fechar aqui. O Plotly, ele é essa biblioteca que eu tinha mostrado para vocês com possibilidade de gráfico dinâmico. Você pode ver aqui alguns exemplos interessantes. E toda essa parte colorida, mas agora pegar um gráfico do Plotly ativo. Não está tão boa hoje. Ele está carregando aqui um exemplo do Plotly ativo. Deixa eu carregar outro exemplo melhor. Pronto, aqui. Dashboard de visualização. Então, isso aqui é interessante. Olha isso aqui. Isso aqui é tudo gerado com Plotly. Permite que você clique com o mouse, arraste, veja os pontos, coloque em cima de um ponto. Ele vai mostrar o dado do ponto. Então tem toda essa vantagem do Plotly para algumas aplicações, novamente. Como ele é mais complexo, falando mais coisas, ele também tem uma complexidade de utilização um pouco maior, mas nada demais assim. Então, vai ver agora é, exatamente. Eu iria mostrar esse notebook aqui do Kaggle, só que o que acontece, ele não está funcional. Eu acho que o pessoal não atualizou e ele não consegue, algumas linhas não conseguem ser executadas para visualizar os gráficos dentro do Jupyter, né? Eu tive que modificar e eu criei aqui, ó, vocês podem ver. Tem aqui outro link para o Colab. O Colab eu criei, a gente vai executar por ele. É, Esse notebook, a gente vai analisar coisas muito similares, onde que a gente viu rapidamente do Matplotlib aula passada. Gráfico de linha, scatters, né, que são gráficos de pontos, gráfico de barra, é, gráfico pizza, que a gente chama de pie chart também, né? Pie é o gráfico de torta ou pizza. Pizza é mais aqui, pie chart é como os americanos chamam. Bubble charts, que são gráficos de similar ao scatter, que são pontinhos, né, que são bolhas, assim, pontos maiores para informações maiores sem pontos maiores, a gente vai ver. Gráfico a gráfico, e eles vão ver as particularidades do, do Plotly. Vai ter um pouquinho de Seaborn, mas tem aqui algumas recomendações do Seaborn, um notebook aqui, Seaborn for Beginners, a gente vai ver isso aqui ela que vem. Bouquet também, e outros tipos de dados. A gente vai ver um pouco de cada coisa. Primeiro de tudo, o Plotly, como eu falei, é uma biblioteca independente, né? Ele é o Plotly, você pode instalar e importar ele direto no Python, mas muito do que a gente vai fazer, a gente vai usar essa biblioteca Go. São Graphics Objects, que basicamente objetos gráficos como linha, ponto, muitas coisas estão aqui, nesse Go. E a gente vai ver até um Word Cloud, um pouco de Word Cloud. Não, o Word Cloud não necessariamente é uma coisa do Plotly, é uma biblioteca separada, mas a gente vai usar em conjunto com o Plotly para visualizar algumas informações. Eu mostrei na primeira aula um Word Cloud, né, que é aquele gráfico de palavras, com as maiores palavras sendo as que mais aparecem ou que estão mais conectadas umas com as outras. Vamos lá, carregar aqui o Plotly, a biblioteca. Só vou dar uma modificada aqui, que aqui ainda no tipo original, estava ruim de visualizar. Pronto.
Aí a gente vai carregar um banco de dados que são bancos de dados de universidades. Esse Times Data, eu vou fornecer a vocês. E tem 14 colunas, né, 14 features, que é o rank da universidade no mundo, o nome da universidade, o país que ela se localiza e pontuações, né, de ensino, pontuação de internacionalização, de pesquisa, número de citações. Aí aqui também tem a receita da universidade, né, a receita, quanto ela ganha por ano, pontuação total dela, provavelmente no ranking internacional, número de estudantes, a razão entre número de estudantes e staff, né, que é o quadro de funcionários, quantos estudantes internacionais essa universidade tem, a razão entre mulheres e homens na universidade e o ano que isso foi feito, porque tem mais de um ano, né? Tem dados de mais de um ano nesse CSV. Vai carregar esse CSV, vai dar uma olhada nele, tem todos esses dados, cada dado tem 2.600 linhas. Não. Cada lado tem 2.600 dados não nulos, ou seja, são colunas com 2.063 dados não nulos. Alguns têm dados nulos, a gente pode ver aqui, ó. A gente não vai tratar disso agora, mas lembrando da aula que vem, que a gente poderia substituir o número de estudantes pela média, a gente podia substituir a razão de homens e mulheres pela média, etc. Um exemplo de coisa que a gente podia fazer, média mediana. E vamos dar uma olhada nos dados. Ó. A gente tem aqui, como a gente falou, nome da universidade, o ranking no mundo, está ordenado por ranking, provavelmente, ó. 1, 2, 3, etc. País, pontuação de ensino, é, tem pontuação total. Pontuação total é basicamente como está ranqueado, está ranqueado por pontuação total. E a gente vai agora botar nosso primeiro gráfico de linhas. Primeiro de tudo, a gente vai importar o Go, né? A gente vai definir o X e Y e colocar um mode. O mode é se a gente quer plotar com um marcador, que seria um scatter comum, ou uma linha. Ou uma linha mais marcador. Ele pode também ter a linha com os pontos também juntos. O plotter permite isso. A gente pode plotar o scatter, a gente vai usar o scatter, ou seja, scatter no Matplotlib, geralmente é os pontos separadamente. A gente tem a opção line para linha. Aqui no Plotly, a gente pode usar as duas letras do scatter, sendo que a gente define um módulo. A gente vamos lá dar uma olhada como vai ficar. Olha aqui. Primeiro a gente vai plotar no X o ranking no mundo e no Y vai ser o número de citações. Faz sentido esse plot? Não sei dizer direito, não. Porque o número de citações não necessariamente é a pontuação mais importante. Mas a gente vai botar duas pontuações aqui. Ranking no mundo com citações e ranking no mundo no X com pontuação de ensino, que é o teaching. A gente vai botar os dois como linhas. Um como linhas e outro como linhas marcadoras, minto. E a gente vai ver como isso vai ficar. Aqui. A gente tem aqui ranking no mundo. Aí a primeira. Teve até uma. Assim, dá para ver alguma tendência, né? Porque Harvard, que é a primeira colocada, tem uma da. Acho que provavelmente a maior pontuação em teaching. E também. Não, mas não tem a maior pontuação em citação, tá? O MIT tem a maior pontuação em citação. Olha aqui. MIT e Princeton. As duas têm maior pontuação em citação, 99,9. Mas Harvard está. Acho que em posição total, Harvard é maior, né? Somando tudo. Mas podem ver diferenças aqui entre citação em linha, e teaching, que é a pontuação de ensino que está em linhas e marcadores, que são os pontinhos. E desde o começo, vocês podem ver que eu estou conseguindo colocar o mouse em cima e ver o valor do ponto. Isso que é o interessante do Plotly. Vocês podem, se quiser, dar um zoom aqui, ó, com o mouse. Pá, tem um zoom nessa área. Eita, não gostei do zoom, quero voltar para o começo. Aí tem uma casinha aqui, resetar. Pode dar zooms automáticos ou não automáticos. Tirar um print. Aí já baixa o arquivo. É interessante, sabe? Uma foto é bem interessante. E agora a gente lotou linha, a gente vai para o scatter. O scatter, muito similar, sendo que o modo vai ser marcador, né? É a mesma função. A gente vai usar a mesma função, só que o que a gente vai mudar agora são o modo, né? A gente vai deixar só modo de marcadores. E agora a gente vai usar dados diferentes. Primeiro, a gente vai separar os dados por ano. A gente tem aqui dados de 2014, que
o ano é igual a 2014. É assim que a gente faz. A gente vai pegar os dados até a colocação 100, não vai pegar todos os dados, até a posição 100, como a gente sabe que está ordenado por ranking, então até o 100 é o ranking, os 100 primeiros, né? E vai fazer a mesma coisa para 2015 e 2016. E vamos botar separadamente marcadores para cada ano. Deixa eu dar uma olhada aqui. 2000, não, eu vou botar só 2014, 2015, é isso? É, 2014, 2015. 2016 tá aqui também. Ah, faltou botar 2016. Data e data. Aqui tem 2014, 2015, 2016. Não tem uma tendência clara. 2016, aparentemente, os dados. Eu diria que os dados em geral estão um pouco. O número de estações está maior, faz sentido, né? Conforme os anos passam, mais estações acontecem. E 2014 estão um pouco menores. Pode ver que o menor valor é de 2014. Não, tem um valor aqui. Ah, mas aqui é outra universidade, né? Se pegar aqui. Aqui. Aí a gente chama de Caltech, que é a California Institute of Technology. Ah, 2015 para 2016 teve um aumento. Universidade de Oxford. Não tem exatamente, facilmente se sabe um paralelo, a gente está vendo só os pontos jogados, né? Número de estações jogados aqui. A gente tem aqui, inclusive no eixo X, a gente tem um ranking, né? E no eixo Y a gente tem o número de estações, então a gente tá tendo uma ideia, né? Mas não é muito informativo esse gráfico, não. São vários pontos e tá bem poluído. Seria mais interessante se a gente estivesse por universidade ou uma coisa mais desse jeito que não pudesse comparar. Mas se ele colocar um zoom aqui, talvez seja mais fácil. Oxford, ó, Oxford de 2016 aumentou em relação ao Oxford em 2014, 95,4, foi para 98,8. Harvard teve um aumento de, ó, 2014, 99,1. Não, Harvard teve um decrescimento. Ah, nem todo mundo aumentou, não. Então, enfim, como eu falei, o gráfico não é tão informativo, mas com o plot ele pode dar um zoom e extrair algumas coisas. É, esse seria o gráfico o scatter, né, que é o gráfico de pontos. No caso, nos dois casos, tanto de lines quanto de scatter, a gente usou a mesma função, que é o scatter, só mudou o modo. A gente colocou um nome que pega esse nome. Esse nome é o que vai aparecer aqui na legenda. Quando a gente muda o nome, a legenda muda. Tem que colocar aqui 2014, year 2014. Aí ia mudar aqui na legenda. Basicamente é um nome que você dá àquela cor de marcador. A gente definiu uma cor para marcador aqui também. Novamente, essa cor aqui é um estilo chamado RGBA. RGBA tem o RGB, que são Red, Green e Blue. O conjunto, é um jeito de representar cores, provavelmente vocês já viram desse jeito. E o A é uma intensidadezinha, é um valor de intensidade, um valor que, se você mudar aqui, ó, deixa bem mais claro, bem mais opaco. Então, é um jeito de usar cores aqui no Matplotlib. O ChatGPT pode ajudar vocês com essa combinação gera que cor, né? Isso aqui gerou um rosa bem clarinho. Eu terei o 0,1. Vamos ver aqui, um rosa bem clarinho. Então, esse é o rosa. Como vocês saberiam isso? Bom, é difícil saber de qual, mas o ChatGPT pode ajudar vocês. E aqui tem, para cada ponto, existe essa opção texto, que vai dar um valor para cada ponto. Assim como o X, tem dando X e Y para cada ponto, o text dá para a gente um valor de nome para cada ponto. Quando ele coloca o mouse em cima aqui, ó, a gente pode ver o nome. Então, isso aqui está dando também a parte do dataset, que é o nome da universidade. Está tudo aqui nesse comando aqui. Aí gerou um traço 1, né? Que o traço 1 são os pontos em relação a 2014. O traço 2 são os pontos em relação a 2015. O traço 3 são os pontos em relação a 2016. Aí é um pouco mais complexo, tem um pouco mais de variáveis em relação ao Plotly, mas gera um gráfico bem mais informativo. Vamos agora para o gráfico de barras, né? O gráfico de barras, ele é interessante para alguns casos. A gente vai ver aqui citações e o ranking de citações
a pontuação em citações e ensino das três melhores universidades de 2014. A gente vai primeiro geral 2014 e geral top 3 usando o iLog. Olha aqui, ó. Seria Caltech, Harvard e Oxford. São as três de 2014. Veja que Harvard não estava em primeiro em 2014. Aqui é o total score, quem estava era Caltech, que é a California Institute of Technology. A gente vai gerar dois traços, um com o número de citações, aí X vai ser o nome da universidade e Y o número de citações. E agora é um gráfico de barras, é o bar, em vez de scatter. É, e a gente vai gerar para citações e para teaching, as três melhores universidades de 2014. Olha aqui. Esse gráfico de barras tem Caltech, a pontuação de citações em rosa, tá aqui a legenda, teaching em amarelo. Esse é o jeito de gerar gráficos de barras com Plotly. A gente vai agora para outro pagamento de barras, que são mudar o tipo de barra. A gente vai usar group, a gente estava usando group, a gente vai usar relative agora. Qual a diferença? Olha, onde é que tem um group? Onde é que tem esse dado aqui? Group é o layout. A gente vai estar dando bar mode group aqui, agrupando as barras. Se a gente mudar para relative, vamos ver o que acontece. Aqui, ó, mesma coisa, muito parecido. Só que a gente vai usar o layout aqui, ó, relative, bar mode. Agora ver o que acontece. Em vez de ficar um do lado do outro, ficou um em cima do outro. Isso aqui é horrível de ler. Horrível, horrível. Se colocar o mouse em cima, dá pra ver o valor, né? Mas aí podia ser qualquer outro gráfico. Esse aqui ficou melhor. Enfim, são várias opções, mas nem todas as opções são boas para visualização. Visualização e plotar, no caso, usar bibliotecas de plotagem é meio que entender o que tipo de dados você está trabalhando. Tem dados que é impossível tirar alguma informação com certo tipo de gráficos. Esse gráfico aqui, ó, tá horrível de tirar qualquer informação, só olhando. Não tô dizendo colocando o mouse em cima, não, tá? Mas colocando o mouse em cima, beleza, mas só olhando, bem ruim, assim, visualmente que tá um valor sobre o outro. Bem, bem ruim. Essa aqui tá mais informativo. Aí vamos lá para. Só vou ajeitar aqui. Vamos lá para outro tipo de gráfico de barras, agora horizontal. É o terceiro estilo. Esse aqui vai ser mais interessante. Novamente, as outras coisas são bem parecidas, só que a gente vai mudar aqui. Tem outros dados que a gente vai usar. A gente vai olhar agora outros dados, não citação e teaching, mas a gente vai olhar income 2016, não mais 2014, pontuação o valor de receita, né, que é o lucro adquirido, né, o valor de lucro adquirido, e os Y e o outro Y vai ser pesquisa, pontuação em pesquisa, também é de 0 a 100. O income pode ser qualquer coisa. 30 milhões, está em milhões. Está em milhões, mas a gente vai ver quantos milhões são. É, e vamos dar uma olhada. Aí tem o X, o X nos dois casos é Universidade Name, University Name. Na verdade aqui tem dois X, mas não precisa, porque esses são X só. X. Economizar variável, porque se o valor é o mesmo, tem por que colocar duas variáveis salvando o mesmo valor. Enfim. E agora, olha o layout como é mais complexo. Pontuação de citação e lucro. E X aqui. Tem vários detalhes aqui, não vou explicar detalhe por detalhe, mas olha como está mais complexo. Aqui tem alguns detalhes de como foi tipo, criado. Ó, primeiro, trace one. Tem o X e o Y, tem as cores de cada marcador, o nome, orientação, aí entra em orientação. Cadê orientação? Orientação. Vamos ver aqui, zero line. Vamos ver aqui, trace one.
Income, line, a gente vai usar um scatter. Eu não tô achando orientação. Existe. Aqui. Trace one. Existe. Ficou como se fosse triste. É. Mas, enfim. Tô olhando onde tem essa orientação. Deixa eu procurar aqui. Orientation. Aqui, ó. Tô vendo nada. Orientation. Id. Eu tô em zero. Orientation horizontal. Agora eu ver como isso vai ficar. Aqui. O que acontece? Orientação horizontal. Para que traço? Para o traço zero. Tem traço 0 e 1. A gente chama aqui de 1 e 2. Mas é um de 0 e 1, tá? O traço zero é um gráfico de barras que a gente definiu que a orientação é horizontal. Ou seja, em vez de ter o gráfico de barras na vertical, a gente vai ter o gráfico de barras com orientação horizontal. Tá aqui. É bem interessante, na verdade, de ver. Melhor que até vertical, porque a gente consegue ver, traçar uma linha aqui da pontuação maior e ver que todo mundo está atrás dela. É bem interessante. E aqui, a gente tem um scatter de lucro para cada universidade, como a gente colocou o gráfico lado a lado. E como é que a gente colocou lado a lado? A gente usou subplots. Isso é similar ao que a gente viu no Matplotlib. A gente tem uma linha, duas colunas, uma coluna para cada gráfico. E a gente usa, com o subplot, ele consegue ver, ó. Princeton, a gente tá vendo aqui a pontuação dele em pesquisa e tá vendo quanto de receita ele tem. Harvard, a gente tem a pontuação em pesquisa e quanto de receita ela tem. MIT, pontuação em pesquisa, quanto de receita ele tem. E assim por diante. Não tem uma relação direta, porque Harvard tem a menor receita, mas tem a maior pontuação. Enfim. Esse gráfico tá bem interessante de visualizar os dados. E se quiserem dar zoom, ainda é possível. Dá um zoom aqui, ó. Só de um lado. Claro que não vai estar mais alinhado, né? O da esquerda com o da direita, mas é possível dar zoom. E dos dois lados, tá? Pode dar um zoom aqui também se quiser. E aqui voltar ao normal. Agora gráfico de pizza, ou pie chart. No pie chart a gente vai ver algumas outras informações. Aqui não é muito formato tipo essa legenda, mas basicamente a gente está vendo aqui do ano 2016 valores de número de estudantes. Isso. Número de estudantes de cada universidade. É a porcentagem. Tem um total, né? Total de número de estudantes de todas as universidades. A gente está vendo a porcentagem que está em cada universidade. A maior parte está em Harvard, 21,1%. A gente pode olhar lá nos dados, tá? No começo. Começo. E Harvard tem 20.152 estudantes. Pode ver que Caltech tem 2.000, 10 vezes mais. Então, assim, o número de estudantes varia bastante de universidade para universidade. Harvard, até de acordo com, olhando no total, tem realmente o maior número de estudantes, tem 21,1% dos dados que a gente viu, e a gente está analisando as 7 melhores universidades, tá? A gente está pegando 2016, está pegando os sete primeiros nomes. Então, se a gente pegar tudo, talvez tenha mais, para dar uma olhada aqui mais bruta. Vamos pegar os 100 primeiros. Novamente. 7 primeiros. Onde é que a gente tem um replace? Deixa eu ver. Código com 8. Consigo com 8. Com 100 eu não consigo. É uma coisa errada com 100. Agora vou comparar aos pouquinhos com 20. Com 20 a gente vê que Toronto
Ela tem várias universidades que têm mais estudantes que Harvard. Toronto tem 15% se não pegar os 20 primeiros, né? Então, depende, assim, dentre os melhores, as 7 melhores, Harvard tem mais estudantes. Se você olhar mais universidades aqui, você vai ver que tem outras universidades com mais estudantes que Harvard, né? Mas, como eu falei, é o problema de gráfico de pizza. A gente tá vendo aqui uma linhazinha aqui, bem pequenininha, que é a Caltech, que tem 0,053% de estudantes. Quanto mais a gente crescer esse número de entidades aqui nesse gráfico de pizza, vai ser mais difícil de visualizar. O gráfico de pizza, por isso que ele é bom para poucas entidades. Quanto mais entidades e entidades muito díspares, né? Com valores muito diferentes, vai ser bem mais difícil de ver no gráfico de pizza. Ele é bom para algumas coisas, ruim para quase tudo. E agora gráfico de bolhas, que eu comentei no começo. Bubble charts. Bubble charts são scatters, mas que o tamanho varia conforme o número. A gente vai continuar no número de estudantes, vai continuar no ano 2016 e vai ver bolinhas para agora as 20 melhor, as 20, o top 20, não mais o top 7. Tá vendo aqui, ó. Toronto agora, como a gente viu, tem uma bolha maior. Tem aqui o ranking no mundo, a, po- a gente tem no X o ranking no mundo, no Y a pontuação em relação a ensino e o tamanho da bolha no número de estudantes. Então, a gente pode olhar aqui, ó. Harvard tem aqui a pontuação, que é 83,6 em ensino. Tem aqui o ranking desse ano, né? O ranking desse ano foi 6. E tem aqui o número de estudantes baseado no tamanho. Aí tem aqui um a gente chama isso aqui de, a gente chama isso aqui de heatmap. Esse heatmap está mostrando basicamente basicamente o número de estudantes. International College. Não, não. São várias informações no meu gráfico. O heatmap está mostrando a pontuação de internacionalização. Então, a gente tem 4 informações nesse gráfico. A gente tem X, o ranking, Y, a pontuação de ensino, e tamanho da bolha, o número de estudantes. Aqui, então, ó, size é o número de estudantes. E a cor tem a ver com a pontuação de internacionalização. Aí tem as 4 informações no mesmo gráfico. É bom isso? Difícil dizer, porque mais vezes menos é mais. É muita informação e às vezes não consegue correlacionar. Por exemplo, a gente tem aqui uma bolha de Toronto, que é gigante, significa que tem um estudante, beleza. A cor é rosa, significa que tem uma pontuação de internacionalização perto de 80. E ainda para ver o teaching aqui que está entre 75 e 80. Então, a gente sabe tirar as informações, mas mesmo assim é muito poluído. Às vezes, gráficos não é bom ter tanta informação no mesmo gráfico se. Principalmente para o leitor. O leitor que não gerou esse gráfico, ele pode interpretar de diversas formas. A gente explicando para vocês o que cada linha quer dizer, e vocês vendo as linhas que geraram o gráfico, vocês conseguem entender o que quer dizer. Mas não necessariamente um leitor desavisado vai bater o olho aqui e vai entender tudo. Então, às vezes, mais simples significa um pouco melhor. Novamente, dá para dar o zoom, colocar o mouse em cima, ver o valor exato. O Plotly tem essa grande vantagem. Vamos agora para um histograma. E assim, pessoal, estou passando rápido por cada tipo de gráfico. E, novamente, os códigos do Plotly são um pouco mais complicados que o Matplotlib. Tem várias nuances, né? A gente está plotando várias coisas diferentes. Mas a gente vai ter um período de dúvidas. A gente pode combinar uma aula de dúvidas para eles tirarem. E, novamente, vocês podem usar a sua ferramenta de autocomputação favorita, DeepSeek, ChatGPT, para ver coisas mais específicas, como definir parâmetros específicos, porque isso que ninguém decora, assim, eu mesmo nunca decorei parâmetros da função figure do Plotly. Essa função é uma função que tem vários parâmetros,
Algumas que você tem que saber de cor, né? X e Y, tudo bem. Toda função de plot tem X e Y. O mode, aí, a gente sabe que tem alguns, né? Line, markers, markers, mais line. Mas, mesmo assim, são coisas que você não decora. Então, não se preocupe em decorar isso aqui. Layout, principalmente. Layout muda o layout para cada tipo de gráfico. Agora a gente vai para histograma. Histograma a gente já viu em algumas aulas, né? Uma coisa nova é que a gente vai tem markers também dentro do histograma, tem a opacidade do histograma para ver quanto é opaco, porque a gente pode botar mais de um histograma dentro do mesmo gráfico. Assim, é isso que a gente vai fazer, com distribuições de dados diferentes. A gente vai ter dois histogramas aqui no mesmo gráfico. Um deles vai ser, vamos dar uma olhada aqui. Um deles vai ser o ano 2011, outro vai ser o ano 2012, e não tem olhado esses anos ainda. E ele vai olhar em relação é, a razão, a divisão, né, entre número de estudantes e funcionários da universidade entre os anos 2011 e 2012. Aí, o que é que esse histograma vai dizer? A gente tem várias universidades, né? Então, a gente vai ver a distribuição desses valores para esses 2 anos entre várias universidades. A gente está olhando todas as universidades, a gente não está limitando agora para o top 7, top 20, está olhando todas e a gente está vendo essa distribuição. É bem parecido, a média está num lugar bem similar, né? Perto dos seus 14, por aí. A gente vê que 2011 tem uma razão um pouco menor do número de estudantes para staff, né, que é o quadro de funcionários, e está aumentando de 2012 para frente. Vê que a média de 2012 andou um pouquinho para cá, e até a cauda da distribuição aqui do histograma de 2012 está um pouquinho maior. O que é que isso pode indicar? Não significa isso, você tem que ter feito análise maior, mas pode indicar. O número de estudantes cresceu um pouquinho, possivelmente, mas a staff permaneceu a mesma. É uma possível explicação. Pode ter outras, mas isso aqui é uma possível explicação. Só ali. É, a gente tem aqui também o valor de. Também a word cloud. O que é que seria a word cloud? A word cloud é a nuvem de palavras. A nuvem de palavras. Ah, tem aqui um. Essa, esse faco aqui, mas tudo bem. A nuvem de palavras é que eu comentei com vocês, né? Um tipo de gráfico que a gente vai olhar uma distribuição de palavras, e palavras maiores são as que mais se repetem, e palavras mais próximas são mais se repetem juntas. Então, a gente vai olhar agora, usando que dado, é, tem alguma informação que a gente vai olhar. Ah, país. A gente vai olhar país. Onde é que está aqui o dado de país? Word Cloud. Ano count. Ó, a gente está olhando talvez data do país do ano 2011. Embora ver os que mais se repetem. Ó, a gente tem em maior os Estados Unidos. A gente viu que boa parte dos dados tem em relação à Universidade dos Estados Unidos. Reino Unido. America United, provavelmente. Não sei o que significaria American United. Não é um país. Provavelmente Estados Unidos também. É, Alemanha, Canadá, Dinamarca. A gente tem aqui, quanto mais se repete nesse caso aqui, né? Mais universidades tem daquele país. E isso é um nome de palavras. Geralmente pode fazer relações com quando se repetem juntas, ou escolher uma palavra, como Estados Unidos, e ver as que mais aparecem com eles. Mas como isso aqui são só nomes, então isso aqui só indica o que mais se repete. E não tem, aparentemente, aqui alguns países, mas a gente tem alguns, Finlândia, França, Bélgica, dá para reconhecer alguns países da Europa, da Ásia, Estados Unidos, América do Norte, etc. É, isso aqui é muito útil para a gente visualizar dados não numéricos, né? Dados de texto, dados de relação semântica com algum tema que a gente tem interesse. É um gráfico importante. A gente está usando plot aqui para quê? O Word Cloud ele só gera. Bora olhar aqui. Só o que é o Word Cloud. Ó. O Word Cloud ele é um elemento, né?
basicamente um conjunto de dicionários, de relações, e o Plotly consegue plotar esse dado. Então, a gente está usando o Word Cloud para gerar as relações, mas o Plotly é quem realmente está gerando a imagem. Isso que é o importante. Essa imagem aqui é estática, tá? Não é diferente das outras. A gente está usando como se fosse um grande PNG. Porque o Plotly só permite a visualização, a coloração, mas não a interação com as palavras. Tem uma forma de fazer interação também. Não é essa aqui, mas tem uma forma de gerar círculos e conectar as palavras, enfim, mas não é o que a gente está fazendo aqui. A gente vai ter agora também o Boxplot. Aqui tem uma explicação simples do que é o Boxplot, mas eu vou deixar vocês olharem e na próxima aula me explicarem o que seria essa informação que está dita aqui. Tem algumas informações, se colocarem aqui o mouse. Está mostrando os quartis, aí eu quero que vocês expliquem na próxima aula, enfim, simultâneo, o que são os quartis, o que o Boxplot está dizendo, e o que são o centro e as linhas de cada Boxplot. Essa seria a ideia aqui de como gerar um boxplot. É bem simples, mas esses boxplots são bem importantes, são gráficos bem informativos, principalmente em análise de estatística, análise de distribuição. É, então, eu vou deixar essa atividade para vocês para a aula que vem. A gente também tem aqui é, outro tipo, uma matriz de escatas. Que é isso? São vários subplots juntos. E é bem fácil de gerar. A gente vai usar uma função chamada figure factor, que permite esses gráficos gerados juntos. A gente vai dar aqui três colunas do data frame que vão ser plotadas. E com essa função aqui, figure factor, a gente vai plotar diferentes dados para cada um dessas colunas. Ó, a gente vai plotar um box plot para uma delas. E a gente vai plotar scatter para outras. Na verdade, a gente vai plotar um box plot para cada uma delas. A gente vai plotar scatters também. E vai gerar também. Tá, voltando. A gente vai gerar para todas elas o box plot. Para todas elas a gente vai gerar scatters. E para todas elas a gente vai é, gerar 3 sim, 3 pera. 3 sim, 3 2. Por source, intestinal e toy score. São as três variáveis que a gente está analisando. Todas elas têm um box plot. Todas elas têm dois scatters. Porque é justamente o box plot é em relação a ela com ela mesma. Foi mal. Isso aqui é uma matriz, pessoal. E os scatters é uma relação de uma variável com a outra. Por isso que tem três. É uma matriz. Aí está dizendo aqui que a diagonal é box e o resto é scatter. É interessante para algumas coisas. Dá para ver algumas relações, principalmente aqui, ó. 5, que é pontuação total com intencional. Pontuação total tem a ver com intencional, né? Então, provavelmente tem um crescimento linear, mas nem sempre é linear, porque outras coisas podem crescer, outras coisas podem diminuir. Mesma coisa internacional com pesquisa. Geralmente as faculdades que têm maior pontuação em pesquisa também tem maior pontuação com internacional, etc. E aqui está o gráfico invertido, tá? Não confundam. Pode parecer que um está crescendo, está diminuindo, mas aqui o gráfico é invertido. Aqui, pessoal, outra forma de visualizar os dados é colocar um gráficozinho dentro de um gráfico maior. Dá para fazer isso selecionando um eixo diferente, um domínio diferente para o dado que a gente quer plotar.
A gente pode definir um domínio um, um domínio 2 e definir um domínio 2. Aí o gráfico 2, só um segundo, pessoal. Aí essa é uma forma de colocar um gráfico dentro do outro. Achando um domínio diferente dentro do layout e colocando um gráfico dentro do outro. Ó. Teaching, o teaching está no gráfico de fora e dentro tem um income. Parece que é inversamente proporcional, né? O income está inverso. Ah, não. Realmente, o income parece estar inversamente proporcional ao teaching, mas aqui é aqui é a colocação do universitário. 4, 7. E aqui no eixo Y está o pontuação de teaching, e aqui novamente colocação, e aqui está o income. Invertido. Invertido, mas não está totalmente invertido. Ó. Tem 30,2 e como se fosse aqui valores. Ficou esquisito isso aqui. Bem esquisito. Ah, ficou esquisito porque, diferentemente do teaching, que tem relação direta com a posição, o income não tem. O income pode ser qualquer coisa. A melhor universidade pode ter um income menor, etc. Então, realmente, isso aqui não está coordenado, não, pessoal. É, Por último, a gente vai ter um gráfico 3D. Isso é bem interessante, para falar a verdade. O gráfico 3D é um scatter 3D, similar ao scatter, só que em vez de dizer x, y, de x, y, z, e aqui a gente vai colocar o x novamente. Posição, do ranking na universidade, o y vai ser a pontuação em pesquisa, e o z vai ser o número de citações. Bem simples, mas a gente consegue tirar, olhar. Só colocou um tipo de cor, mas se a gente colocar um mouse em cima, a gente tem o valor de x e y z. Não tem muitos detalhes, mas a gente sabe que x é a posição, né? Posição 118, o y é income, a pontuação em pesquisa e o z é o número de citações. A gente tem que colocar um x número 1, a gente vê que os dois, o y e o z são muito altos. Se a gente colocar um valor qualquer, a gente tem valores um pouco bem dispares para essas coisas. Então, posições piores, né? Tem valores piores para Z e Y. Tem a opção de fazer múltiplos sobre plots também. Eu vou fazer um traço para pesquisa, um traço para citações, um traço para INCA, um traço para pontuação total, e juntar esses 4 traços e gerar. E tem aqui layout para diferentes domínios, né? Ó, o domínio 1 vai estar aqui, domínio é a posição. Eu não expliquei isso, mas o domínio é a posição que está no gráfico. Domínio 1 vai estar tanto a posição, domínio 2 na posição aqui, domínio 3 na posição aqui, e assim por diante. Quando a gente for ver aqui o resultado, a gente define exatamente onde está cada gráfico. Isso é possível usando essa definição de domínio. E, por fim, isso aqui foi só uma breve introdução do que seria o Plotly. Tem muita coisa para ver. Novamente, vocês não vão fazer tudo de uma vez, até porque aqui foi só uma pincelada do que é o Plotly, mas tem coisas bem interessantes. E, na apresentação, a ideia é que vocês fazem uma lista de exercícios, que é para praticar o Plotly. Aí essa aqui vocês vão ter tempo de tirar dúvidas comigo. E principalmente por quê? Porque vocês vão fazer o mesmo código que tem aqui no Plotly, nessa lista de exercícios aqui nesse link. Ó, tem aqui uma lista de exercícios. Vocês vão poder executar os códigos que estão ali, que já tem alguns com resposta. Vocês vão modificar isso para fazer a mesma coisa no Matplotlib e eu quero que vocês comparem os resultados de um para o outro. Em relação a Matplotlib versus Plotly, para vocês me dizerem qual é a diferença básica entre um e outro. Aqui tem o resultado como seria, mas vocês mesmos vão gerar, tá, pessoal? E por hoje é só. Para um pouco mais rápido aqui,
hoje, assim, vai ser uma aula à distância. Espero que vocês foquem mais é, em vocês mesmos executarem, verem como é que as coisas funcionam. E a gente vai marcar um período para dúvidas, para vocês poderem tirar suas dúvidas. E é isso, pessoal. Vejo vocês na aula de dúvidas ou segunda que vem, se a aula de dúvidas não ocorrer até lá.